Olá, meus queridos, minhas queridas e meus queridinhos. Estou aqui mais uma vez para mais um encontro com a vovó Olguinha. Hoje eu preparei para lhes contar uma história que não é minha, é uma adaptação de um autor desconhecido. Não se sabe quem é esse autor. Então, eu achei essa história interessante e depois vocês vão ver se vale ou não a pena, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, vamos nos reportar à Ásia, China, nesses países onde vivem os sábios, os mestres, aqueles mestres andarilhos, não é? Muitos de vocês já ouviram falar. Quem não ouviu, eram pessoas que se dedicavam uma vida inteira a caminhar pelo seu país, nos arredores das cidades, no meio da cidade, nas montanhas, e sempre visitando as pessoas e conversando, e desses contatos e tudo mais, tirando ensinamentos para eles, não é? Para se tornarem mais sábios ainda. E quando havia um outro interessado em ser um sábio, o sábio mais velho levava consigo um discípulo. Ele carregava consigo esse companheiro chamado de discípulo. Pois bem, e ali iam os dois, o sábio e o discípulo, caminhando por aquelas terras, lugares longínquos já, né? Por vilas afastadas. E nessas andanças estava chegando o final da tarde já, e eles avistaram uma casinha. E o sábio falou: olha, logo anoitece, então vamos pedir pousada, dormimos lá e pela manhã seguiremos viagem. E assim eles fizeram. Chegaram nessa casinha, o morador, já percebendo que alguém se aproximava, foi recebê-los, e era assim um prazer enorme receber a visita do sábio, não é? Então o morador logo foi todo solícito, feliz, recebeu os dois se apresentaram, ele os convidou para que entrassem na casa e lá lhes foi servido um jantar, que era o que mais eles estavam precisando no momento, não é? Então, a dona da casa logo trouxe leite e queijo. E já o serviu com um bom pedaço de queijo e o leite. E os dois foram comendo e estão olhando se teria outro tipo de alimento, não é? O que é que os outros da família, porque esse casal tinha vários filhos, filhas, e eles eram uma grande família lá. Todos assim, meninos e meninas ainda, né? Mas um pouco mocinhos, né? Mas eram todos ainda muito jovens. E essa mãe ofereceu a todos, inclusive para toda a família, um copo de leite e um pedaço de queijo. Eles comeram, se saciaram, depois ficaram conversando. O sábio, o discípulo e o dono da casa. E o sábio perguntou: Senhor, do que é que vocês vivem aqui, nesse lugarejo? Porque o sábio fez essa pergunta porque quando eles foram se aproximando, eles viram que era um lugar desértico.
não tinha nada em volta da casa, não tinha nenhuma plantação, não tinha nada. Então, eu falei, do que é que vocês vivem aqui? E o senhor, todo feliz, disse, nós vivemos bem aqui, nós temos uma boa vaca. Essa nossa vaquinha, ela nos dá o leite suficiente para sustentar toda a minha família. Além do leite, nós fazemos queijo e vivemos muito bem aqui. Às vezes ainda sobra um pouco desse leite, vou à vila para vender e assim comprar um querosene, alguma coisa para trazer luz dentro de casa, que é o nosso único meio de compras. Então, o sábio ouviu e tal, e então agora já estava se fazendo tarde, porque eles têm que levantar muito cedo. Assim que amanhece o dia, o mestre e o discípulo estará pegando caminhada novamente, nova viagem. Então, eles se despediram da família, a dona da casa lhes preparou um canto para dormir e lá foram todos se recolher. Pela manhã, quando o sábio acordou, o homem já tinha se apressado em ir buscar o leite da vaquinha. E a mulher preparou o leite e colocou queijo para ambos comerem. E os dois se alimentaram, fizeram tudo que era necessário e se despediram do casal, que foi muito gentil, das crianças, e tomaram rumo, foram andando. Durante a caminhada, chamou a atenção do mestre uma vaca. Havia uma vaca pastando ali. Aí ele parou, pensou um pouco e falou para o discípulo: escuta, você vai ali perto da vaca, que ela está à beira de um precipício. Você vai lá e empurra essa vaca lá para baixo do precipício. Nossa, aquilo foi um susto, um tamanho susto para o discípulo. Ele falou: como assim, mestre? Como eu poderei fazer isso? Essa vaquinha é o único sustento dessa família e essa família nos recebeu muito bem. Por que eu iria fazer uma coisa dessa? Isso seria uma maldade. O mestre, que já é uma lei, quando ele fala, a palavra dele é lei. Ele simplesmente olhou severo para o discípulo e disse: vá, empurre a vaca no precipício. E lá foi o discípulo com o coração na mão, empurrou a pobre vaquinha pelo precipício e, é claro, a vaquinha morreu. E eles retomaram a caminhada, o discípulo ficou muito chateado, ele inconformado, e o mestre não abria a boca. Continuou a viagem. Bom, passaram-se os anos. O mestre, já velho, acabou falecendo e ficou o discípulo, que agora já era um homem, né? Já não era mais um rapaz. E ele sempre trouxe essa história consigo. Nunca ele conseguia esquecer o que ele havia feito com aquela família, ter matado a vaquinha. E ele tinha para si que um dia ainda ele iria para aquele lado, aquelas bandas, para ver como que estava aquela família, saber o que aconteceu. E passado mais uns anos, e ele acabou tendo uma oportunidade
de tomar aquele rumo, daqueles lugares dantes caminhados. E ele foi. E sozinho, andando e até coração na mão, pensando na tristeza daquela família e tal e tal. E andou, até que um dia, já ali naquelas proximidades, ele começou a notar que havia, assim, começava uma fazenda, e por onde ele olhava, onde a vista alcançava, era plantação. Havia árvores, havia campos de milho, de arroz, de feijão, de tudo que nós podemos imaginar. Árvores frutíferas, e ele vai caminhando, caminhando e admirando aquilo tudo. Até que ele se aproxima mais perto da casa. Poxa, mas aquela casa que ele via agora não é aquela casinha mal acabada, casinha pequena que guardava aquela família. E ele foi olhando, sabe, o que aconteceu. Ele ouvia mugidos de vacas, relinchos de cavalos, berros de cabras, cocorojá de galinhas. E ele foi se aproximando devagar e entretido com tudo aquilo. E não é que vem um senhor, cabelinhos brancos já, um homem forte, vigoroso, chegando, né? Se aproximou dele e foi recebê-lo. Ele já tinha o seu bastão, que ele, todo mestre carregava um bastão onde ele se apoiava, não é? E o homem foi lá recebê-lo com todo carinho. Oh, bom mestre, muito obrigada por visitar a minha casa e tal. E foi recebendo ele, pedindo que entrasse. E ele olha por todo lado. Ele, apesar da idade, ele reconheceu que aquele era o dono da casa. E ele olha para um lado, aquela casa grande, bem acabadinha, pintada, bonita. Do outro lado tem aquele paiol, tem lugares, cavalariças, tem os lugares que apoiam as vacas, os currais. E ele entrou em casa, a senhora também toda bonita, toda forte. Veio recebê-lo com a maior cordialidade, né? E ela já se apressou em lhe dizer: logo serviremos o jantar. Os filhos estarão vindo da roça, do seu trabalho, e eu já estou preparando o jantar. E ele via que realmente panelas no fogão. Havia moças, aquelas meninas haviam crescido, eram moças que ajudavam também a mamãe, iam colocando a mesa, arrumando as coisas. E um por um dos filhos vinham chegando da roça. Havia noras na casa, já havia filhos casados, já haviam crianças, netos do casal ali. A casa era muito alegre, festiva, e aquele cheiro de comida que emanava pela casa, né? E ele pensando: o que será que aconteceu? Foi-lhe servido o melhor jantar que ele teve nas suas andanças. E a conversa era boa, era animada, os filhos contando: pai, olha, estive na cidade, vendi todas as frutas que colhemos, né? O outro dizia: eu também consegui vender toda aquela nossa colheita e já estão programando para comprar a próxima, já estão reservando.
E eu vendi os ovos também, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, não é? Já foi contando para a família. E a família toda feliz, sabe? Todo mundo contente, comemorando e tal. Bom, comeram, conversaram e tudo mais, e aí chegou o momento de se recolher. Mas ele não podia ir dormir com aquela dúvida jamais. Aí, agora, mestre, né? Ele pergunta: Senhor, eu estou curioso. Quando estive aqui com o meu mestre, nós encontramos essa casa muito pobre. E o senhor estava com os filhos pequenos e só tinha uma vaquinha para os alimentar. O que aconteceu? E o homem todo feliz: Ah, você lembra da história da vaca? É exatamente, ela era nosso único sustento. Nós não tínhamos nada mais, não tínhamos um pé de nada plantado, não tínhamos nada. Era só o leite da vaca que nos sustentava. Mas sabe, na vida tudo pode acontecer. A pobrezinha devia estar pastando lá perto do precipício. Não se sabe porque ela deve ter se descuidado, assustou com algum outro bicho, que ela foi em direção do abismo, caiu e morreu a pobrezinha. Morreu. Falei, poxa, mas e aí? Aí não íamos ter nada, tínhamos um pouco só de leite guardado dela. Então, pedimos para os meninos irem nas vizinhanças para procurar algum trabalho, alguma coisa para se fazer. E eles começaram a ir, os vizinhos, sabendo da desgraça, os acolheram, lhes deram trabalho e davam coisas para trazer para casa com que nós nos alimentávamos. Só que aí começou a surgir a ideia: e se nós plantássemos aqui na nossa casa as coisas que eles plantam também? E os meninos se animaram, as meninas se animaram, e aí começamos a trabalhar, arar a terra, conseguimos até por doação sementes, e fomos plantando, e as plantas crescendo e vendendo, e cada vez mais uma coisa e outra, compramos galinhas, e aí compramos outra vaquinha, e o leite ajudou para comprar mais, e precisávamos de cavalos para levar a produção que agora já era um sítio, daí a pouco era uma fazenda, e nós precisávamos de animais para levar na cidade toda a produção. Plantamos muitas árvores frutíferas, que hoje elas nos dão um bom saldo na venda, e assim foi indo. E as meninas foram crescendo, foram conhecendo os namorados, os filhos também casando, e eu os queria todos aqui. Então começamos a aumentar a casa. Construímos mais, aumentamos mais, arrumamos. Agora a gente já tinha uma visão de conforto que era melhor. Então tudo deveria ser mais, tudo maior e melhor. E o que nós trabalhávamos e produzimos dava para fazer. E assim nós chegamos até aqui aonde você está vendo. Se a vaquinha estivesse aqui comigo, nós estaríamos até hoje tomando leite, comendo queijo. Porém, o destino, ele é maravilhoso. O destino faz cada coisa com a gente que nós aprendemos a nos virar de outras formas. E por isso eu agradeço a Deus
a minha vaquinha ter morrido. Aquele mestre, né? Ele suspirou aliviado, ele falou, meu Deus, como meu mestre era sábio mesmo. Ele, sem dizer nada, mandou que eu fizesse aquele trabalho que hoje eles dizem que foi o destino. Mas agora eu tenho motivos para me alegrar. Agora eu vejo quanto o mestre foi sábio e como essa família progrediu, como tudo estava bem, a família crescendo, né? Filhos e filhas casando, os netos chegando e todo mundo trabalhando e todo mundo alegre, feliz na casa, no campo. Eles iam para o campo cantando, felizes, né? Então, quando ele foi embora na manhã seguinte, acompanhado pelo dono da casa, pela esposa, ele pensou, eu não posso falar nada, eu vou seguir meu caminho e deixa, né, que eles continuem nessa vivência tão maravilhosa. E ele se despediu, agradeceu e foi tomar o seu rumo, muito mais sábio agora, muito mais feliz, porque ele não era, ele carregava aquela culpa de ter estragado aquela família. E, no entanto, tudo tinha dado certo. Pois bem, meus queridos e queridas e queridinhos, essa história termina assim, com tudo bem, não é? Mas o que eu quero deixar para vocês é a moral dessa história. Cada um de nós precisamos perceber se nós não temos uma vaquinha que nos segure, que nos alimente, que nos dê as coisas e vai, não precisamos fazer nada. Tomara que não. Se vocês tiverem vaquinha, dispensa, agradeça de coração e dispensa. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, as vaquinhas morrem. Elas morrem. E aí, como é que fica? E por isso é bom que cada um de nós tenhamos o nosso próprio sustento. Para isso precisamos estar aptos, nos interessar pelas coisas, pelo trabalho, ter ânimo, ter vontade de fazer. E quando é que nós temos vontade de fazer? Às vezes não tem, às vezes ela não aparece, a vontade não aparece. Então, eu sempre digo que nós precisamos olhar para tudo, até para as nossas dificuldades, olhar com os bons olhos, não é mesmo? É isso que vocês vão me ver sempre falando. Olhe para as dificuldades com bons olhos e o que é que ela está querendo nos dizer? Qual é o movimento que ela quer de nós? O que é que está faltando nós fazermos para nós crescermos e para que o outro também cresça? Sabe? Enquanto estivermos sendo alimentados ou alimentando de todas as formas, sendo nós a vaquinha, o outro não vai crescer, o outro não vai aprender. Então, meus queridos, eu penso que não preciso me estender mais. Por isso, quero deixar a todos vocês o meu voto de muito amor e paz, saúde. E que vocês continuem essa vida com alegria, olhando tudo com bons olhos e agradecendo a Deus todas
todas as oportunidades, até naquele momento mais difícil, aquele momento que fala, ai, como eu sofro, ai, como Deus esqueceu de mim. Não, Ele não esqueceu. Ele está te acordando para você ver aonde está a grande oportunidade para você ser feliz, ou o outro, acordar para essa felicidade. Então é isso, meus queridos. A todos paz e bem, e até um próximo encontro com a vovó Olguinha. Tchau!